Som. Graça e paz, igreja, amém? Louvado seja o Senhor, motivo de muita alegria, poder estar aqui com a igreja mais uma vez e celebrando os 39 anos desse espaço abençoado que o Senhor mesmo estabeleceu. Louvado seja Deus, faço parte um pouquinho dessa história. Podeis assentar, faço parte um pouquinho dessa história. Estou um pouquinho afastado, né? Alguns irmãos devem estranhar. Eu, desde janeiro desse ano, eu estou à frente de uma pequena congregação lá em Iguaba ainda, lá em Iguaba Grande, no bairro Parque dos Desejos. Se um dia você estiver lá por Iguaba, sinta-se convidado a estar conosco. Nós estamos na capelinha ali da Apierge. Nós funcionamos todo domingo de 8 às 9 a consagração, 9 às 10 a EBD e a partir das 10 horas o nosso culto ao Senhor. E por conta disso eu não estou conseguindo, né, mas ter um tempo para estar aqui com os irmãos. Mas aprove a Deus nos conceder um sábado, né, André? Louvado seja Deus por esse momento, por essa oportunidade. Fiquei muito feliz e, como sempre, grato por essa oportunidade. Dito isso, queria te convidar a abrir a palavra de Deus segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 36. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. A mensagem tem como tema o amor que nasce do perdão. Amém? Lucas 7, 36, eu vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, em pensamento: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu aos meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este
que até perdoa pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Só até aí, curva a sua fronte. Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aqui, Deus, a tua palavra, Senhor. Te clamo, bom Deus, que eu diminua, Senhor, mas que o teu Espírito se agigante em nosso meio, Pai. Fala alto, fala claro, Senhor. Ensina-nos, Deus, o que tens para nos ensinar, meu Pai, pois queremos aprender e é por isso, Deus, que aqui estamos. Fortalece a nossa fé, Senhor. Alimenta-nos, Senhor, de tal modo, Deus, que não fiquemos como viemos, mas que saiamos daqui transformados para a honra e glória do teu nome. Assim oro no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, fiquem à vontade. Estamos aqui dentro do Evangelho de Lucas. Lucas é um dos evangelhos mais completos, eu ouso dizer para você, e gostaria de fazer essa breve introdução para que você entenda. Lucas, ele não era judeu. Lucas era gentio. Lucas não era um dos apóstolos. Lucas nunca andou com Jesus. Lucas conheceu o Evangelho através da pessoa do apóstolo Paulo. Lucas era grego. Lucas, ele foi tamanho impactado, mesmo ele sendo médico, mesmo ele sendo um homem letrado. Lucas, ele foi transformado em um verdadeiro evangelista, um proclamador das boas novas do Senhor, principalmente aos gentios, assim como o apóstolo Paulo. Lucas, ele fica tão impactado pela mensagem do Evangelho e pelo agir de Deus em sua vida, que ele, você vê isso logo no primeiro capítulo, nos primeiros versos, ele vai a Jerusalém, ele vai em busca da história de Jesus, e aí o texto vai dizer que ele acuradamente, minuciosamente, ele buscou todo o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, a história biográfica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não parando aí, porque ele faz esse relato já em um ato evangelístico. Se você ler no primeiro capítulo, vai ver ele falando ao amado Teófilo, ou, se preferir, como diz o texto, ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo pode ser uma pegadinha, porque Teófilo quer dizer amigo de Deus, mas também pode ser exatamente uma pessoa a quem ele já havia falado de Jesus, muito provavelmente a partir da sua própria transformação, mas faltava a verdadeira história, a essência da boa nova do Senhor Jesus. E ele vai e ele produz o Evangelho de Lucas, como nós o conhecemos, não se limitando a isso. Lucas ainda vai escrever, ainda a Teófilo, o livro de Atos, que no passado era conhecido como Lucas 2. Por esse mérito, Lucas, ele é, apesar de não ter vários livros, assim como o apóstolo Paulo, Lucas é aquele que mais escreveu em termos de produção de texto no Novo Testamento. Eu quero dizer isso para você entender que não é simplesmente um evangelho, é um evangelho impactante, é um evangelho cujo teor traz informações que nos dão um entendimento pleno da supremacia, da soberania do nosso Senhor. E nós aqui entramos em uma cena que ele esmiuça com uma forma, você percebeu, com detalhes, com pequenas nuances, e eu só chamaria atenção aqui para você, porque às vezes a gente confunde essa passagem. Obrigado, meu irmão, glória a Deus. Você confunde essa passagem com uma outra que você vai ter em Mateus, Marcos e até mesmo em João, quando uma mulher vai ungir a cabeça do Senhor Jesus e tal. Não é a mesma coisa. Essas três outras passagens estão acontecendo lá em Betânia, na Judéia. Essa aqui, Jesus está lá na Galileia, é uma outra passagem. Aquelas outras passagens, Jesus está sendo ungido, como ele mesmo diz, já sendo preparado
preparado para o sacrifício. Aqui não. Aqui nós estamos numa sequência que começou ali no início do capítulo 7, onde no início do capítulo 7, ele teve a cura do servo centurião, depois ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e na sequência ele respondeu aos discípulos de João Batista que foram perguntar: o Senhor é aquele que há de vir, ou ainda devemos aguardar outro? E ele, após responder isso, nós vamos ter essa entrada aqui deste fariseu. Não sei se vocês prestaram atenção, toda hora fala, e o fariseu? E na casa do fariseu? E aí o fariseu? Isso não está aqui à toa, está chamando a atenção para mim e para você de um detalhe. Fariseu, de um modo bem amplo, né? Falando aqui dentro, especialmente da própria narrativa que Lucas nos traz, é um perseguidor. Fariseu, naquele momento, ele é a essência do judeu religioso. Lembrando que fariseu não é palavrão, tá? Fariseu era ali uma das classes, posso dizer para você, religiosa ou política ali do povo judeu, onde eles zelavam justamente pela palavra, ou ao menos diziam que zelavam. O fato é, eles eram conhecedores das Escrituras e, por tradição, eles gostavam de receber em suas casas a presença de um rabi, de um mestre, alguém letrado que, conhecendo os ensinos da lei, né, ele poderia, em uma reunião fechada, discursar aqueles que supostamente também conheciam da lei. Então, na verdade, nós bem conhecendo todas as passagens anteriores, e nós, graças a Deus, com todo o spoiler, né? A gente já sabe como é que a história continua. Nós sabemos que ele foi ali, como outros tantos fariseus, para testar o Senhor Jesus. E o cenário que nós vemos é clássico. Ele convida, né, para uma refeição, ele o traz, coloca a mesa, né? E ali esperava-se todo um momento, quase que como uma reunião, não um momento de fé, mas um momento teológico. Vamos estudar, vamos falar aqui, né? E de cara, nós vemos, e isso eu chamo de soberania de Deus, justamente naquele ambiente tão frio, tão formal, que Jesus acatou de ir lá. Lembre-se sempre disso. Jesus não se negou a ir na casa daquela pessoa, mesmo sabendo quem ele era e o que intentava em seu coração. Jesus foi àquela casa e, chegando lá, você vai ter a figura de uma pecadora, né? Aqui o texto ainda vai dizer uma pecadora conhecida da cidade. Alguns vão deduzir, né, que talvez ela fosse uma prostituta. O texto não diz, mas ainda que fosse, o que dá a nos entender aqui, que ela teve um encontro prévio com o Senhor Jesus, onde ele a impactou, onde ela viu no Senhor Jesus o que Simão não era capaz de ver. Ela viu no Senhor Jesus o Salvador, o aguardado Messias, aquele que havia de vir e veio. O advento manifesto, a presença poderosa do Deus Salvador estava ali, e ainda que na sua simplicidade, ela talvez não tivesse palavras para expressar, ou mesmo para explicar para outras pessoas, mas intrepidamente, com ousadia, correndo risco de vida, porque ela poderia, na verdade, risco de morte, né? Ela correria o risco de ser ali mesmo lançada fora e até mesmo apedrejada por ter invadido um espaço, né? E de forma declarada como pecadora conhecida, ter maculado, ter sujado o Senhor Jesus, né? Ela
colocou a vida dela em risco, irmãos. Ela foi lá mesmo e ela se coloca com uma reverência que Simão nem conseguiu perceber. Nós vimos aqui Jesus dar aquelas bofeteadazinhas, né, em Simão, né? Mas o fato é, essa intrepidez dela narra um detalhe que já vou te adiantando, dentro da própria mensagem. Enquanto Simão se achava santo, enquanto Simão se achava puro, justo diante de Deus, aquela mulher não tinha dúvidas de que ela era pecadora, ela era indigna, ela não merecia o amor, o perdão do seu Senhor. Ela sabia. E isso faz toda a diferença no nosso agir. Eu quero que você, às vezes a gente olha as histórias na Bíblia e elas parecem muito distantes de nós. E é importante, sim, a gente contextualizar, é importante a gente entender os significados e as nuances da época, sim. Mas é muito importante também para nós conseguirmos imaginar-nos dentro dessa história. Eu vou falar rapidamente aqui sobre expectativa. Não sei quantos aqui, eu já tive duas experiências, uma boa e outra não tão legal. A boa, eu costumo dizer que é o sonho de todo cristão. É quando você, em um ambiente social, do nada, chega alguém, para do teu lado e fala assim: você é crente, né? Aí você, sabia. Vi logo que você era crente. Vou dizer para vocês, é a melhor experiência do mundo, é quando você não estava fantasiado de crente, né? Fantasiado de crente na igreja, e de repente uma pessoa olha para você e fala: eu sei, tu é amigo do Nazareno, né? Tu andava com ele, não é? Você era dos que se reunia ali com ele, não era? E aí você fala: sou eu mesmo, sou esse mesmo. Cadê as pedras? Tem chicote, tem cruz? Bora lá, partiu, tô nessa. Mas também já teve uma outra que não é agradável, e aí cabe uma reflexão nossa. Às vezes, eu sou péssimo, eu não sou uma pessoa muito certa da cabeça. Minha esposa que me ajuda, glória a Deus por isso. Então, às vezes, eu não me porto devidamente, né? Eu tenho, o meu pastor, por exemplo, eu nunca vou ver ele de bermuda, ele não bota bermuda nem que a vaca tussa. Aí, um dia, me encontraram de camiseta, bermuda, e eu estava transportando, eu tinha cortado mato no quintal, né? Eu estava tirando mato do quintal. E aí a pessoa falou: então, assim você nem parece pastor. O que eu quero dizer com isso? Há uma expectativa, né? Vamos lá, fantasiosa, de que o pastor, o cristão, né? O servo do Senhor, que em todo tempo ele esteja como que no púlpito, que em todo tempo ele tenha um discurso, uma fala, uma conduta religiosa. E às vezes eu e você, sem que percebamos, da mesma forma que somos, sim, observados e julgados, nós às vezes fazemos isso. E Jesus está nos dando um exemplo nessa história aqui, que provavelmente, se ele viesse à nossa casa, talvez nós nos escandalizássemos com ele. Talvez Jesus fosse aquela pessoa que chega na nossa casa, né, e você preparou ali o banquete, né, você tem
todas as refeições planejadas, eu vou dar um banquete para o Senhor Jesus, eu vou oferecer isso, eu vou oferecer aquilo, e de repente você vai, mas cadê Jesus? Quando você abre a porta, ele está sentado na porta, conversando com o mendigo que estava passando ali na rua, entendeu? E quando você espanta, ele abraça aquele mendigo, ele dá aquele abraço mesmo, né? E ele entra na sua casa, e aí ele senta na sua cadeira, e você fala, você não vai nem trocar de roupa, rapaz? Você vai botar essa mão no meu pão mesmo? Será que a gente não tem um Jesus idealizado, um Jesus fantasioso? Porque esse é o grande problema da igreja ao longo dos séculos. É quando Jesus ficou loiro de olhos azuis, né? A gente sabe que não é, gente? Todo mundo aqui sabe que ele não era loiro de olhos azuis não, tá bom? Ele era igualzinho, você quer saber como ele era? Olha hoje para Israel lá, ali aquele pessoal até do Iraque, ali, aquele estilo ali. Ao ponto, gente, que na noite que ele é preso, Judas tem que ir lá, senão o soldado não ia saber quem era, gente. Não dava para diferenciar. Todo mundo da mesma roupa, todo mundo com a mesma barba, todo mundo do mesmo jeito, não dava para diferenciar. Ele era gente como a gente. Ele é 100% Deus, mas é 100% homem. Ele se revela na carne para que justamente o seu sacrifício tenha valor para perdoar os nossos pecados. Ele sendo a própria essência da glória, o ser perfeito, se esvaziou e se fez homem, habitou no nosso meio, conheceu as nossas lutas, dificuldades, conheceu as nossas alegrias. Ele esteve como um de nós, ao ponto que deste modo o sacrifício dele foi eficaz, sendo ele sem pecado algum, sendo ele a essência da perfeição. Ele deu a própria vida para todo aquele que nele crê não pereça. Mas nós temos de ter um entendimento, uma reflexão profunda, eu e você, porque justamente o primeiro tópico que eu coloquei aqui é a questão da reflexão da religiosidade e do arrependimento. Lembrando que religiosidade é inevitável. Nós somos religiosos, irmãos, não tente dizer que não é. Você congrega em um espaço religioso. Eu estou pregando de um púlpito. Nós estamos aqui nos posicionando, onde um está ministrando, outros estão sentados. Nós temos um rito, amém? Somos religiosos, mas a nossa religiosidade, ela visa reverência. Ela não visa um ato que vai me salvar. Ela não visa eu fazer algo para colher algo bom para mim. Vocês estão entendendo, amém? Repare a mulher aos pés de Jesus. Volto a dizer, ela está em um cenário onde a vida dela estava em risco. E a gente sabe, vamos lembrar a cena da mulher adúltera que é levada para ser apedrejada. Eles estavam sempre prontos a apedrejar alguém, irmãos. Estavam sempre prontinhos. Acho que eles deviam sair de casa com a pedra no bolso. Estava todo mundo sempre preparado. O fato é que, independente de consequências, ou, como André ainda há pouco falava, independente de circunstâncias, ela fez o que eu e você temos que fazer: aproveitar a oportunidade que temos para adorar ao nosso Deus. Nós temos no mínimo uma vez por semana uma oportunidade maravilhosa, onde nos reunidos pelo seu nome, reunidos em gratidão, nós expressamos louvores e declaramos honras e glórias àquele que nos salvou. Não devemos desperdiçar essa oportunidade.
não sabemos se haverá uma nova. Ela não desperdiçou. Mas ela não simplesmente chegou abraçando, ela não chegou agarrando ele. Não, ela chegou aos seus pés. Ela chegou aos seus pés e volta a dizer, ela não resistiu ao fato, ela não resistiu, eu digo, ela não a impediu o fato de muito provavelmente o pé dele estar sujo. Eles andavam de sandália, tá? Era uma poeirada danada, a rua era de barro, não tinha asfalto não. O pé estava sujo mesmo, empoeirado. Tanto que a tradição, a devida honra, Simão não ofereceu. Que era quando se chegava água para os pés. Simão, com toda a sua pompa, com toda a sua religiosidade, não estava atento. Não estava atento. Aquela mulher, aos seus pés, lavou-os com as lágrimas. Lágrimas não de tristeza, não de sofrimento, mas o texto diz de gratidão, porque muito lhe havia sido perdoado. Em amor, ela transbordava em lágrimas, ao ponto de lavar os pés do Senhor, não tendo toalha. Ela soltou os cabelos. Não sei quem viu ou soube, há pouco tempo, lá no Talibã, lá nas Arábias, lá, uma mulher foi assassinada porque tirou a burca, no caso lá, né, nos muçulmanos, e mostrou os seus cabelos, e por conta dessa ofensa, ela foi morta. Ali, aquela mulher, famosa por ser pecadora, seja qual fosse o pecado dela, ela tirou o que quer que estivesse em seus cabelos e secou os pés do seu Senhor. Irmãos, ela tinha aquele momento. Ela tinha aquele momento. Ela não tinha um outro. Tudo que ela tinha era o agora. Será que eu e você estamos achando que a gente tem amanhã? A humanidade vive na ilusão do amanhã. Vou contar um segredo para você, o amanhã nunca chegou. Tudo que você tem é o hoje, é o agora. E por isso se chama presente. Será que você tem sido grato pelo presente de poder sim se quebrantar, se derramar, se entregar aos pés daquele que não olhou que questão, que motivo, antes ele deu a vida dele por nós que nunca merecemos. Simão olhava. E algo acontece, não sei se você reparou, que o texto diz que Simão, em seus pensamentos, pensava consigo mesmo, que se ele soubesse, se ele fosse profeta, né, no sentido, se fosse um homem de Deus, se fosse um justo, gente, é aquele que é chegadinho à justiça, chegadinho a Deus. Esse é o justo. E a Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, conhecendo, e isso é algo que eu e você temos que refletir, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo esses pensamentos, Ele está conhecendo agora, nesse momento, o seu e o meu pensamento. Ele conhece o nosso pensamento. Ele esquadrinha o nosso pensamento. Não são as nossas palavras bonitas. Não são simplesmente os nossos devaneios religiosos. Mas Ele conhece de
fato quem nós somos. E ele vai desenrolar uma conversa a partir dos pensamentos dele, ao ponto que ele vai fazer o próprio Simão entender: quem é muito perdoado, Simão? Quem é que vai amar mais? Quem é um pouquinho perdoado ou muito perdoado? Quem é muito perdoado? Pois é, Simão, pois é, Simão. Você não me deu água para os pés, você não me deu ósculo, é beijo, tá? Era uma tradição, ósculo santo. Quando chegava, beijava o rosto, igual a gente até gosta de fazer, né? Não me recebeu com um beijo, você não me deu óleo para me ungir a cabeça, que era honra. Você chamou um convidado, hospitalidade. Mas ela lavou os meus pés com lágrimas, enxugou com o próprio cabelo, não cessa de beijar meus pés e me ungiu com bálsamo precioso. Ela me amou mais. Ela me amou mais. Mas Simão estava preocupado com as expectativas religiosas dele. Cuidado. Aprove ao Senhor se revelar aos seus através da palavra de Deus. Cuidado, para não estar criando expectativas por palavras de homens. Isso não era diferente naquela época. Uma das coisas que é marca dos fariseus, isso veio até hoje no meio judeu, é justamente o que eles chamam de Torá oral. É aquilo que um falou para o outro, que falou para o outro, que disse para alguém. E aí, eles dão mais valor a essa tradição do que ao que a palavra diz. De tal modo que muitos até hoje não creem ser Jesus o Messias, porque ele não está de acordo, não é com a palavra escrita, ele não está de acordo com a tradição oral, da expectativa deles. Vale lembrar que naquele período do Senhor Jesus, o Messias esperado era quem? Um general de guerra. Era quem eles esperavam. Que loucura! Eles achavam que o Messias viria para livrá-los dos pecados dele, que eram os romanos ali, ou melhor, livrá-los das consequências dos seus pecados passados, que era a presença dos romanos. E eles achavam que esse Messias imediatamente colocaria eles como grande nação. Ou seja, delírios de poder, delírios egoístas, querendo um Deus que se adeque às suas necessidades. Mas a palavra de Deus nos revela um Senhor que exige de mim e de você não uma religiosidade, mas exige de mim e você arrependimento sincero, fé verdadeira, mudança de vida, frutos dignos desse arrependimento. Mas o texto não para, e nós aprendemos que o perdão é que gera o amor. Nós vemos, o texto deixa claro. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquela a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí eu preciso saber de vocês, será que nós, de fato, temos amado ao nosso Senhor? Não digo medo do inferno, irmãos. Tem gente que ainda hoje dentro da igreja está com medo do inferno. Ah, eu pequei, agora eu vou para o inferno. Ah, eu fiz alguma coisa, agora eu vou para o inferno. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Se de fato você
entregou sua vida ao Senhor Jesus, se de fato você ouviu a palavra de Deus e essa gerou fé genuína em seu coração, você arrependido pediu perdão ao Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor, porque não sou digno de ti. Se de fato, meu irmão, minha irmã, em algum momento da sua vida, você sentiu algo que veio de dentro, não de fora, não é por palavras preciosas, palavras eloquentes de um pregador, às vezes com um fundo musical bonitinho, não é porque você sentiu uma forte emoção, não, eu falo arrependimento sincero. É quando as escamas caem dos olhos e você descobre que você mereceu o inferno. Não era uma fatalidade que ia acontecer na tua vida, não é como um buraco no meio da estrada. Ih, caramba, eu vou cair num buraco. Não, não. Era algo que era certo, porque você e eu somos pecadores. Todos somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus. Não há salvação em mérito. Lembre-se quando veio aquele jovem rico e chegou para Jesus, bom mestre, né? Não reconhecendo que Jesus era Deus, mas para o clássico daquela puxadinha, né? Aquela, vamos agradar aqui, estou me chegando. Jesus ia falar, quem você está chamando de bom? Quem você está chamando de bom? Só há um bom. Só há um bom, e esse é Deus. Você me reconhece como Deus? Reconhecia não. Mas o arrependido, o tocado pelo Espírito Santo de Deus, esse se quebranta, esse entende que Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu mereço mesmo, Senhor. Eu peco em ações, Senhor. Eu peco em palavras, Senhor. Eu peco em pensamentos, Senhor. Eu peco em omissões, Senhor. Como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu já fiz. Irmãos, somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. E só há uma forma de não pecar. É o Espírito Santo de Deus em nós. E o temor, aquele que é fogo consumidor, que é justiça, mas que também é justamente o nosso advogado. João vai dizer, filhinhos, se acaso pecarem, o pecado tem que ser um acaso. Se acaso pecarem, vocês têm advogado fiel. Arrependa-se, confesse. Pecado tem nome, irmão. Pecado não é uma coisa que alguém diz para você que é uma palavrinha numa lista. Pecado tem nome, irmão. Aquele que tem Jesus no coração, ele sabe quando peca, irmão. Ele sabe. Ele cobiça, ele sabe. Ele faz alguma coisa que não devia fazer, ele sabe. Ele sabe. Mas se você é capaz de se arrepender, irmãos, o céu te pertence. Porque ele foi conquistado por Cristo Jesus. Aquele que tinha todo o poder e autoridade, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está preparando morada para nós, de tal modo que chegando o tempo oportuno, ele há de voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É necessário eu e você entendermos isso. Porque nosso amor a Cristo, nosso amor cristão, nosso amor a Deus, ele cresce em nós à medida que reconhecemos a profundidade do nosso pecado, irmãos. Se você não entende o quão condenado você estava, em momento algum você vai ser capaz de se alegrar com a salvação. Você está achando que a salvação é um ato religioso?
Ah, porque eu vou ao culto, eu ceio, eu dizimo, eu oferto, eu canto. Irmãos, faz isso não, irmão, faz isso não. Tudo que eu e você ofertarmos a Deus tem de ser fruto do nosso amor. Tem que ser por carinho, tem que ser com cuidado. Eu vou dar uma ilustração, eu sou vovô recente, né? Sou vovô recente. E aí eu vejo a minha filha, tá lá na luta, né? O nenenzinho tá com 2 meses. E nenenzinho é uma fábrica de bosta, né? Ah, beleza. Acabou de trocar a fralda, já sujou de novo. Vai lá e troca. Vai lá e troca. Você acha que alguém gosta de trocar fralda? Ninguém gosta de trocar fralda, não. Alguém gosta de sentir cheiro de cocô de neném? Ninguém gosta, não. Ninguém gosta, não. Mas eu não conheço uma mãe verdadeira. Mãe verdadeira é aquela que ama o filho. Eu não conheço uma mãe verdadeira que, por menos que ela goste, ela não gosta, mas que ela faça isso com raiva. Não, ela faz com amor, porque a preocupação dela não é o que ela está fazendo, é de quem ela está cuidando. É a quem ela está ofertando, não a troca de fralda, mas a quem ela está ofertando seu amor. O Senhor nos chamou para nos negarmos a nós mesmos, tomarmos uma cruz. E tem gente achando que cruz é a sogra, tem gente achando que cruz é doença, tem gente achando que cruz é tudo que é dificuldade dessa vida. Meu irmão, isso não é cruz não, isso é o fato de você estar vivo. No mundo a gente tem aflição mesmo, o sol e a chuva é para justos e ímpios. Tudo que acontece no mundo, meu irmão, acontece para todos. Cruz é a perseguição, cruz é a dor e o maltrato porque você é cristão, porque quando olham para você te odeiam. Cruz é isso, é quando você é lançado em prisão, é quando você é xingado, é quando você é afrontado, maltratado. Isso é cruz. E aí você tem que ser igual Pedro, quando no Sinédrio, a primeira vez que ele foi lá no Sinédrio, e aí ele curou e ele pregava, né? Aí o pessoal do Sinédrio leva Simão Pedro, né? Leva Pedro lá para dentro, fala para ele: vocês não vão mais pregar não, hein? Não vão mais pregar. Dá uma coça de vara neles. Aí joga eles lá fora e fala: rapaz, que alegria, fui encontrado digno de ser maltratado em nome do Senhor meu Deus. E o que ele fez na sequência? Ele voltou lá para dentro para pregar de novo. É isso que é cruz. Cruz é negar a si mesmo. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser maltratado. Mas por amor a Cristo, meu Senhor e Salvador, eu me alegro nas minhas tribulações, nas minhas provações, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aprimora. Nós vemos aqui, volta a chamar a atenção para essa mulher, nós vemos a disposição dela, mesmo para a morte. A disposição dela. Gente, ela estava aos pés de Jesus, mas as pessoas em volta estavam falando as coisas mais horrorosas dela. Vocês entendem? Vocês conseguem imaginar? Ninguém estava felizinho de ter ela ali, não. Estavam falando horrores dela. Ela estava sendo certamente maltratada e humilhada. E muito provavelmente já esperava o pior quando saísse dali. Volto a dizer, eu duvido que ela tenha esperado qualquer palavra de Jesus. Ela não foi para lá esperando nada, porque a atitude dela e a leitura que Jesus fez da atitude dela é que ela o amava. Ela o amava, porque ela sabia o
tanto que lhe havia sido perdoado. Existe um livro chamado O Peregrino, John Bunyan. Esse livro foi escrito em prisão, não sei se todo mundo sabe. Ele era um sapateiro e Deus inspirou ele na escritura desse livro. E um dos pontos é que o pecado que o peregrino carrega era como um fardo, era um saco. E ele carregava aquele saco pesado, até que ele conhece a cruz e a mensagem da cruz. E aquele fardo é largado, aquele fardo lhe é tirado, não por mérito dele, mas ele ficou tão feliz que ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais ele foi o mesmo. Eu não sei vocês, mas eu sou daqueles que fui cabeça dura durante anos. Minha esposa se converteu muitos anos antes de mim, minha cunhada, minha sogra. Eu fui aquele que demorou, mas eles não desistiram de mim. O Evangelho continuou a ser pregado, o Evangelho continuou a ser anunciado. As orações continuaram a subir ao trono de Deus como aroma suave. E um dia eu fui alcançado. Não por mérito. Porque como diz Paulo, dos pecadores que conheço, sou o maior. Nunca mereci. Nunca vou merecer o céu, irmãos. Nunca vou merecer. Mas o pouco que eu posso fazer, isso eu não vou hesitar em fazer. Porque eu recebi do alto algo que eu acredito que, se não todos, a grande maioria nesse lugar, eu recebi do alto através da palavra de Deus. Eu me converti na leitura do Evangelho de Mateus. Em Mateus 6,34, em um dia, eu lendo, e eu lia para contestar, eu lia para perseguir crente, eu lia para afrontar crente, era o meu pensamento. E aí Mateus 6,34 falou para mim assim: acaso está te faltando alguma coisa? Basta a cada dia o seu mal. Naquele momento, Deus me quebrou, me moeu. Tudo que eu sabia fazer era chorar e pedir perdão. Tudo que eu sabia fazer era chorar e pedir perdão. Chorar e pedir perdão, chorar e pedir perdão. E desde então eu venho nutrindo essa fé, mediante o serviço e a palavra. Porque não fomos chamados para sermos encostos de banco, não fomos chamados para sermos audiência ou plateia. Cada um de nós, todos nós, fomos chamados com um único propósito, o de anunciar as boas novas de salvação. Para que isso acontecesse, assim como aconteceu com esta mulher, aconteceu comigo, aconteceu com você, e se não aconteceu, pode acontecer. Quando ele diz para ela: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Não é simplesmente uma ausência de conflito, não é a falta de luta, não é a falta de problema. É o contrário, é a certeza que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, há um Deus que me ama, me perdoou e que prometeu cuidar de mim até o fim dos tempos. A paz do Senhor, ela não veio pelos nossos méritos, ela vem pela nossa esperança em Cristo Jesus.
É Ele o alvo da nossa fé. É nele que os nossos olhos devem estar pousados. Assim como se deu com essa mulher, que nós não olhemos para as circunstâncias. Às vezes, nós estamos como Pedro, né? Que teve coragem, intrepidez para descer do barco, começar a andar por sobre as águas, mas ao olhar em volta, perdeu o foco e começou a afundar. E não fala mal de Pedro não, porque foi o único depois de Jesus que conseguiu andar sobre as águas, hein? Não fala mal dele não. O ponto é que eu e você, será que estamos olhando para Cristo? Porque eu vejo hoje, irmãos, eu vejo hoje muito cristão atribulado, sem paz, aflito, angustiado. Mas está aflito e angustiado porque está olhando para as circunstâncias, ou não está olhando para onde deveria olhar. Olha para os pés de Cristo, irmãos. Olha para os pés. Os pés de Cristo estão aqui na sua palavra. A palavra de Deus não é para você usar igual caixinha de promessa. Quem me conhece sabe que eu não suporto caixinha de promessa. Peguei um versículo aqui. A Bíblia não é versículo, irmãos. A Bíblia é um texto corrido. Leia um livro, entenda o contexto, entenda por que alguém está falando alguma coisa. Só para você entender, se você quiser continuar lendo aqui, no iniciozinho do capítulo 8, Lucas, que é o escritor do Novo Testamento que mais dá destaque às mulheres, em tudo ele dá destaque às mulheres, ele tenta justamente mostrar o valor e onde elas estavam, as grandes lições, a sua participação, a sua importância, justamente como varoas, justamente como sustentadoras, como ajudadoras. Ele mostra que elas não estão ali como figurantes, ao contrário, elas têm um papel. Nós fomos feitos, homens e mulheres, cada um com seu propósito, justamente para nos completarmos, e a palavra vai dizer, para que fôssemos um. Não dois, um. Já caminhando para a conclusão, eu queria que você lembrasse, vou destacar 3 pontos, e vou ler um trechinho aqui para vocês. 3 pontos disso tudo que a gente viu, que eu queria que você guardasse, que você não esquecesse. O religioso, ele tende a se perder na sua arrogância. Ele esquece que ele ainda hoje, 30 anos de evangelho, frequentador de todos os cultos, sabe todos os hinos, ainda hoje é um pecador indigno, merecedor do inferno, mas que encontrou graça e misericórdia em Cristo Jesus. O pecador arrependido encontra graça. O pecador arrependido encontra graça. E o perdão recebido se traduz em amor a Deus. O perdão recebido se traduz, se expressa, se manifesta como amor a Deus. Para concluir, eu vou ler um trechozinho. Essa mensagem eu vou estar pregando amanhã também lá na minha igreja, tá bom? E aí, eu trabalho com um boletinzinho. É uma igrejinha pequena, tá, irmãos? É uma congregaçãozinha, a gente é umas 20 pessoas só. E aí, eu preparo sempre um editorialzinho a partir da mensagem, eu queria compartilhar com vocês. Coloquei como frase inicial uma frase que é de John Newton. John Newton, pouca gente conhece, pastor John Newton, que ele é o autor, né, do hino Amazing Grace. Todo mundo conhece. Embora a minha memória esteja enfraquecendo, lembro-me de 2 coisas. Que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador.
Lucas 7, de 36 a 50, nos mostra dois contrastes. De um lado, Simão, fariseu, que se aproxima do Senhor Jesus com frieza religiosa, incapaz de reconhecer no seu próprio pecado. De outro, uma mulher consciente de sua natureza pecadora, que em lágrimas e devoção expressa genuíno arrependimento, fé e gratidão pelo perdão recebido. Jesus ensina que o amor ali expresso não é a causa do perdão, mas a sua consequência. Quanto mais compreendemos a profundidade da graça que nos alcançou, mais nosso coração se enche de amor e gratidão ao Salvador. Somente a fé que nos une a Cristo pode nos trazer paz. A religião, enquanto relação formal e aparente, sem arrependimento, é vazia. Mas o encontro com a graça de Cristo gera transformação verdadeira. Quem muito foi perdoado, muito ama. E esse amor é a resposta natural de uma vida alcançada pelo Evangelho. Amém? Que o Senhor Jesus complete essa mensagem em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o Senhor. Devolvo a palavra